Olá, meu amigo, minha amiga. Começamos mais um programa ABC da Saúde. Esse programa que é realizado e produzido pela ADIABC, que é a Associação de Diabetes do ABC, e vai ao ar pelo nosso canal NET Cidade, pelo Brasil todo. O programa de hoje é muito interessante, é um assunto bastante específico, mas que vai levar a todos vocês a terem uma curiosidade muito grande. Nós vamos falar sobre um tema da área de fisioterapia, que, para vocês terem uma ideia, chama-se método CME, que é Cuevas Medec Exercise. O que será o método CME? E está conosco uma pessoa especializada nesse assunto, que já já vocês vão conhecer. Para entrar em contato com o nosso programa, você pode mandar um e-mail para programaabc@netservicos.com.br ou para o abcdasaude@adiabc.org.br. Com esses dois canais você pode tirar suas dúvidas sobre o programa de hoje, fazer comentários, sugestões e também sugestão de pautas ou de convidados para que venham gravar aqui conosco. O site da ADIABC, para quem quiser conhecer a Associação de Diabetes aqui do ABC, é adiabc.org.br. Lembrando que a gente também tem o Facebook da ADIABC e o Twitter, quem quiser ser seguidor da ADIABC, que é o @ADIABC. O programa não dá para fazer sozinho, então a gente está sempre em dupla. E eu quero dar as boas-vindas ao meu colega João. João, tudo bem contigo? Tudo bem, Márcio. Então tá bom. E eu espero que você também, meu amigo, minha amiga, que estejam passando bem. E você falou uma coisa certa, né? Tem muita gente assistindo o programa e isso nos dá uma responsabilidade enorme, né? A gente sempre trazer convidados do mais alto gabarito, como o de hoje. Eu já queria apresentar a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre esse método CME, Cuevas Medec Exercise. Você já vai saber o que é isso. Então eu queria apresentar a doutora Regiane Krakauer-Kuhn, que ela é especialista pelo método Bobat, especialista em RPG, RPM, Therapy Taping, do CME, e esse método Cuevas Medec Exercise. Regiane, eu gostaria de agradecer desde já a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Você não vai falar para o pessoal qual é o interesse? Esse é a segunda parte. É a segunda. A primeira parte eu queria dar a qualificação profissional da Regiane. E a segunda parte qualificação pessoal. A qualificação pessoal, que ela é irmã do nosso apresentador, do Márcio Krakauer. Né? Com muito orgulho. Eu já te conheço de longa data. Verdade. Né? Mais que não tanto quanto o seu irmão, né? Bom, Regiane, esse assunto realmente você nos pegou meio não diria de surpresa, mas é uma coisa que a gente não ouve falar, né? Esse método Cuevas Medec Exercise. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de saber qual é a atuação do fisioterapeuta, qual é a abrangência dessa sua especialidade? A fisioterapia hoje abrange muitas áreas da saúde, mas os mais conhecidos são ortopedia, reumatologia, uroginecologia, a própria pediatria, a parte respiratória. A fisioterapia abrange muitas áreas. E eu acabei me especializando na área de neuropediatria. Comecei a estudar e me aprofundar mais na área de neuropediatria. Então a fisioterapia é uma ciência que usa meios físicos para prevenir e curar doenças, né? Assim, sempre que possível, né? Até na área de estética, não é? Os fisioterapeutas estão atuando muito hoje, não é verdade? Hoje em dia, sim, bastante. Com pós-cirurgias de estéticas mesmo, de mama, ou até câncer de mama. Sim, para linfedema. Linfedema, né? O fisioterapeuta tem uma abrangência realmente em hospitais, UTI, não é verdade? E você faz mais prevenção, porque hoje ainda, infelizmente, a gente previne pouco, mas na sua área de atuação é mais prevenção ou tratamento já? Você vai fazer tratamento de uma pessoa que já tem alguma doença? No caso da neuropediatria, sempre é prevenção e tratamento. Porque as crianças com algum tipo de lesão cerebral, que possam ter algum tipo de sequela motora, podem ter alguns tipos de encurtamentos que são preveníveis. Então, a parte de prevenção é importante, o fisioterapeuta precisa olhar para isso. Mas entra dentro do próprio tratamento, isso faz parte, quando a gente está orientando aos pais,
de falar, de explicar que ele precisa prevenir contraturas, deformidades, etc. Como é que foi a sua trajetória? Assim, você se formou em fisioterapia e por que você foi entrar nessa área tão específica que acho eu que é pouca, não é a maioria dos fisioterapeutas que entram nessa área neurológica, de uma maneira geral, é mais frequente, mas a neuropediatria e depois até chegar nesse método, conta-se um pouco, até chegar nesse método novo, que é a sua última formação. Uhum. Então, eu me formei em 85, durante 2 anos, mais ou menos, eu trabalhei com a técnica tradicional, que a gente aprende na própria faculdade, e fui para a área de neuro porque me fascinou durante a faculdade. Depois eu fiz o método Bobat, assim que eu abri a clínica em Santo André, eu fiz o método Bobat e continuei trabalhando por 25 anos com esse método, ele é mundialmente conhecido, reconhecido. E um dia, procurando alguns vídeos de fisioterapia, encontrei um fisioterapeuta trabalhando com exercícios inusitados, exercícios que eu não conseguia entender o que ele estava fazendo, me chamou a atenção e entrei em contato com o pessoal do curso, que oferecia o curso de CME, e fui atrás e paguei para ver o que era aquilo, né? Fiz o curso CME 1 aqui em São Paulo. Em 2010, o criador do método veio ao Brasil e eu fiz o curso CME 1 e comecei a aplicar nas crianças, na clínica, né? Questionei muito, porque eu era extremamente cética e não acreditava em mais nada, a não ser na técnica que eu já aplicava há tantos anos. Mas eu fui e comecei a aplicar e comecei a ver uma melhora surpreendente nas crianças. Como vocês sabem, as sequelas de lesão cerebral muitas vezes são bastante graves, né? Depende muito do nível de lesão, mas são crianças que não conseguem andar, crianças que não conseguem ficar sentadas sozinhas, ou mesmo que tenham atraso neuromotor, ou até crianças com síndrome de Down, que têm uma hipotonia, são crianças mais molinhas e acabam tendo um atraso nesse desenvolvimento. E hoje em dia, quanto mais precoce se detecta esses atrasos, mais rápido a gente consegue estimular esse cérebro. E eu comecei a ver realmente que com o CME, as crianças tinham uma melhora muito eficaz e fui me aprofundando. Eu fui para o Chile, onde o fisioterapeuta Ramon oferece o curso, e fiz o nível 2. E agora, o ano que vem, se Deus quiser, eu faço o nível 3. Esse CME, pelo que a gente não entende nada, nós vamos aprender com você aqui. Uhum. É uma técnica que você pode aplicar nas doenças que você já costuma tratar. As principais doenças são o que a gente chama de paralisia cerebral. É isso que você estava falando de lesão cerebral. Isso. Então eu queria que você explicasse exatamente o que é esse método e também o que é a paralisia cerebral, que eu acho que é uma palavra complicada, porque ela dá a entender algumas coisas diferentes. Né? Exato. Dá a entender que a pessoa está totalmente paralisada e não é verdade. Tem muitas pessoas com paralisia cerebral aí no dia a dia, trabalhando e fazendo coisas assim. Então vamos pelo nome do método. Cuevas Medeck Exercise significa Cuevas do sobrenome do Ramon. Ramon Cuevas é o criador do método. Ele criou isso nos anos 70 na Venezuela, que ele trabalhava na Venezuela. Medeck significa método dinâmico de exercícios kinéticos, né? Com K. E exercise são os exercícios. Esse método é limitado para atuar com crianças até um certo peso, porque depende da força do fisioterapeuta. Então, existem fisioterapeutas que conseguem fazer alguns exercícios mais dinâmicos e aguentam 20 quilos, outros aguentam 25, 30 quilos, outros aguentam só 10 quilos. Então, acaba limitando o terapeuta de trabalhar. Voltando à questão da paralisia cerebral. Paralisia cerebral é um nome vulgar de encefalopatia crônica não evolutiva da infância. Então, qualquer tipo de lesão cerebral, seja ela pequena ou maior, pode vir a
ocasionar uma sequela motora. Isso também vai depender da área da lesão, para o tipo de sequela que essa criança vai ter. Não implica que a criança que tem um tipo de lesão central tenha uma deficiência mental. Isso é muito comum. As pessoas acharem que a criança que tem dificuldade de andar ou algum tipo de dificuldade motora é condição sine qua non ter deficiência mental. Não é verdade. 90% dos meus pacientes têm o cognitivo preservado, são inteligentes e isso é muito bom para eles porque estimula ainda mais querer ser independente, né? Então, ainda continua se usando o termo paralisia cerebral, mas não significa que o músculo esteja paralisado, né? Então, esse é um método, você está falando, relativamente novo, da década de 80 para cá. Então, teria 30 anos. Eu acho que, em termos de ciência, é um método que ainda deve ter muito ainda que progredir, né? Se tiver algum fisioterapeuta nos assistindo, como é que ele poderia entrar participar desse método, começar a aprender esse método, como você nos contou e falando até em off, é uma coisa maravilhosa, né? Como é que faria um fisioterapeuta que está chegando agora, como é que ele faria para participar para frequentar esse tipo de curso? Eu não sei te dizer exatamente o site, mas buscando, em site de busca ele vai achar, Cuevas Medec, tem o próprio site do método, do Ramon, e ele, entrando em contato com ele, vai dizer aonde ele estará dando cursos, porque ele ministra cursos no mundo inteiro. E no Brasil é extremamente novo, porque ele veio para cá a primeira vez em 2009 e formou provavelmente 10 pessoas. Em 2010 formou mais 20. E de nível 2, que eu saiba, em São Paulo, no ABC, só eu atuo com esse nível 2. Em São Paulo nós temos 2 terapeutas com nível 3. Então, um total no Brasil de uns 40 fisioterapeutas no máximo, né? E eu acredito que ele venha várias outras vezes para o Brasil e se entrar em contato com ele por e-mail, ele responde tranquilamente. Regiane, claro que a gente não conhece ainda o método, você vai explicar um pouquinho, mas nós temos 3 vídeos para passar. Então, nós vamos passar o primeiro vídeo agora. Eu quero que vocês dêem uma explicação durante o vídeo para ter uma ideia, depois a gente volta aqui e vai conversar um pouquinho mais. Não sei se já está no ponto. Então, vamos colocar o primeiro vídeo, acho que é da Marcela, se eu não me engano. Isso. Você pode comentar um pouquinho, rapidamente? A Marcela tem síndrome de Down, então aqui ela já tem a independência motora, ela já anda, já deambula sozinha, porém a base de sustentação dela é muito aberta, ela anda com as pernas abertas. Então aqui eu estou com as mãos não nos tornozelos dela, mas no calcanhar, e fazendo uma dissociação de cinturas. E de novo aqui, o exercício é para diminuir a base de sustentação dela. Então, eu ajudo, mas o meu ponto de apoio, se você perceber, é um ponto de apoio bem distal. É no calcanhar da Marcela. O que normalmente em outros métodos acontece é que o ponto de apoio é mais proximal, ou mais próximo da axila, ou no tronco, ou no quadril. Sustenta melhor a criança e ela fica mais segura. Melhor. Então, essa é uma característica fundamental e diferencial entre o CME e as outras técnicas. Então, aqui só vai mostrar que ela já praticamente consegue descer sozinha. Se vocês observarem, eu pus a mão no ombro para que ela só se sentisse um pouco mais segura e estou esperando. Que é incomum para acontecer com esse tipo de criança, é isso? Sim. É incomum, se ela não é estimulada com essa... Exatamente. Então aqui a gente vai fazer ela passar por um obstáculo, por uma coxa. A minha mão está numa coxa, ela passou sozinha a outra, eu vou tirar o apoio e ela tem que fazer sozinha. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando o cérebro dela a me dar uma resposta automática, o que qualquer criança faria. Então, o suporte é cada vez mais distal, isso que é importante. Em relação a outros métodos de tratamento que você sempre usou, esse método ele é mais eficiente, ele é mais...
O que você me diria desse método? As Mais respostas rápido? das crianças são mais rápidas. Então, isso para a criança é excelente, claro, e os pais ficam numa ansiedade muito grande. Né? Se a criança vai andar, se ela vai conseguir fazer. Ela entrou agora na escolinha, por exemplo, a Marcela. Então, ela agora consegue sair da caixa. Você vê, o meu ponto de apoio qual é? Um ombro. Depois de um tempo, ela vai conseguir sair da caixa sozinha. Então, ela é capaz de entrar na caixa de areia da escola, sair como todas as crianças. Se tiver um degrau, conseguir fazer esse obstáculo, sem depender da professora. Tem uma independência maior, Exato. né? Como qualquer criança. Né? Olha, observe agora, ela é como se o cérebro dela estivesse dizendo Eu quero vou ou sair. não vou, eu quero sair, não sei muito bem. Mas o meu pé não consegue. Então, nós vamos esperar um pouco, nós temos também como fisioterapeutas temos que controlar a ansiedade, porque a vontade é de ajudar. Mas ela vai sair. Agora ela já sai com facilidade, isso já faz acho que uns 2 meses, hoje ela faz isso facilmente. Qual é o teu, em termos de duração, quanto tempo dura esse tipo de exercício que ela faz? A terapia dura 45 minutos e dependendo do quanto eu preciso ainda trabalhar com essa criança, eu peço 3 a 4 vezes por semana, ou no caso da Marcela, ela já está com 1 vez por semana. Ela iniciou com 2 vezes, agora ela já está com 1 vez e ela já vai ter alta. Qual que é o papel dos pais em casa? Você tem alguma orientação pelo método que você dá para os pais, para eles continuarem te ajudando em casa? Bom, isso faz parte da minha formação pessoal. Acho que isso é um diferencial, uma coisa que não ocorre normalmente. A gente, quando recebe crianças de outros serviços, percebe que os pais são muito pouco orientados. Mas, ao mesmo tempo, no CME existe uma coisa que se chama Home Program, Programa Domiciliar. Então, se ensinam exercícios para os pais que eles possam fazer e que a resposta da criança seja fácil, não que seja muito difícil. Tudo que eu perceber em que a resposta está muito difícil para a criança, eu pego para mim e faço durante a terapia. Nas respostas mais fáceis, eu delego para os pais. Então, eles estão em terapia o tempo inteiro, não se sai de dentro da sala. Pai e mãe, pai ou mãe, estão presentes. O papel é fundamental para ajudar. Fundamental. Né? Essa demora o tempo para recuperar uma criança em determinado ponto da lesão dela é totalmente dependente então da família. Sim, bastante sim, porque eles além da parte física, a gente também trabalha muito a parte emocional. E a gente sabe que esses pais chegam para a gente meio que em luto, meio que sem saber o que fazer com a criança, sem observar as coisas maravilhosas que ela pode dar. Você começa a ver só as coisas ruins, ela é diferente e tal. Então, a gente consegue mostrar para esses pais e consegue fazer com que eles enxerguem o que eles têm de bom para dar e olhar mais para frente. Se ele andar um pouco diferente, isso não quer dizer que ele não seja um médico. Se ele andar, ou se ele não abrir tão bem a mão dele, ele pode não ser um neurocirurgião, mas ele pode atuar em qualquer outra área que ele puder. Então, eu tento mostrar para que eles consigam enxergar mais para frente, não só naquele momento. Então, a parte educacional que a gente passa também é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Então, você também tem que controlar a expectativa, a ansiedade dos pais e da própria criança, né? E em quanto tempo você já vê melhoras? E que isso já, de uma certa forma, já tranquiliza os pais ou diminui a ansiedade deles verem algo positivo, algo que está sendo resolvido. Quanto tempo por exemplo, o caso da Marcela que apareceu. É muito relativo. Que, aliás, é um belo nome, não é? Marcela, um belo nome. Por que será, não é, João? Por que será, né? É o nome da minha filha número 1, igual diz o Silvio Santos. A Marcela, ela veio, a queixa dela era, ela está quase para andar e não anda. Ela começou a andar em 2 terapias. Mas isso é muito relativo. A gente consegue enxergar, na primeira semana de exercícios,
já conseguimos observar as modificações. Mas não posso te dizer se são 3 semanas. Cada caso é um caso. Sim, mas de uma maneira global, o que o Cuevas o que ele diz que ele oferece? Quanto ele consegue melhorar de tempo de recuperação em relação à fisioterapia tradicional? Isso ele deve ter alguma estatística sobre isso, de uma maneira global, não sei. O que a gente Por que ele acha que o dele é melhor que o dos outros? O que a gente sabe é assim. Nós fazemos primeiro uma avaliação de 41 itens e traçamos 3 metas. Então, isso é uma coisa, também é um diferencial, porque dificilmente nos outros métodos se tem algum tipo de objetivo, mesmo que não específico, exato. Então, se traçam 3 metas para se atingir em 8 semanas. Então, é muito mais prático o negócio. Exato. Então, em 8 semanas, o Ramon diz dessa forma, em 8 semanas, no tratamento intensivo, que seriam 2 vezes ao dia, eu preciso obter essas 3 metas. Se eu não obtenho absolutamente nada, o método CME não é bom para o seu filho, ou seja, eu não posso te oferecer mais do que isso. Isso quer dizer o seguinte, em 8 semanas, você traçando essas metas não tão mais difíceis, mais realistas, você consegue fazê-las em 8 semanas. Nesse curto período de tempo em que eu atuo com CME, 99% das crianças obtiveram as metas, a não ser crianças com lesões extremamente graves. Extremamente graves. Você até estava comentando que uma criança extremamente grave, mesmo assim, ela teve resultado positivo. Teve resultado positivo, sim. Então, e a gente olhando lá o vídeo, o equipamento que você usa é um equipamento simples, uma caixa, uma rampinha, uma roda, o que mais você usa? Então, esse equipamento é do próprio método, ele vem até com carimbo CME, então são caixas, essa tábua larga, tábuas estreitas, existem outros exercícios que a gente utiliza. A caixa não serve só para entrar e sair, nem para subir e descer. Provavelmente em outros exercícios vocês vão ver, inclusive está aí a porção arte do fisioterapeuta, né? A porção arte do fisioterapeuta é a criatividade que ele tem para criar exercícios novos e desafiadores. Porque o CME provoca o cérebro, provoca uma reação automática do corpo contra a gravidade. Então, esses diferenciais que eu falei para vocês, apoio cada vez mais distal, né? Não proximal, nem quadril, nem tronco. Claro, se a criança não tem condições mínimas, eu vou utilizar de outras formas. Mas, a princípio, apoios cada vez mais distais. Exercícios que provocam o desequilíbrio ou que provocam reações automáticas e contra a gravidade. Então, se o músculo é fraco, hipotônico, ele vai ter que atuar contra a gravidade, ele tem um esforço muito maior, então a melhora é mais rápida. Se a criança é espástica, se ela é dura, né, se ela tem as perninhas duras, os braços duros, também não é impeditivo de fazer o método. Porque a musculatura espástica é uma musculatura fraca. Ela não é uma musculatura forte, apesar de parecer. Então, a mãe às vezes fala, nossa, ela me empurra com tanta força. É espasticidade, não é força. Certo. A fibra é diferente, a fibra do músculo é diferente. Você concordaria com uma frase que eu posso falar aqui, que é um método para fisioterapeutas bem experimentados, para começar com fisioterapeutas experimentados, e não para fisioterapeutas iniciantes que estão ainda terminando o seu curso ou começando a vida como fisioterapeuta? Porque, pelo grau de conhecimento que você traz, a sua bagagem de tantos anos te traz discernimento para saber quando, como e que método usar. Você tem uma bagagem de outros métodos para decidir naquela criança, não precisa usar só o CME. Claro. Né? E esse discernimento vem com experiência e com conhecimento profundo dos métodos anteriores mais tradicionais. Você concorda com isso ou acha que é possível também utilizar para os mais jovens fisioterapeutas? Eu acho que é possível, sim. Eu não tenho uma formação, um pensamento correto sobre isso, mas
a grande maioria dos terapeutas que estão fazendo CME são terapeutas recém-formados. Inclusive, quando eu fui fazer o nível 1, o Ramon não acreditou que eu continuaria. Porque eu fui uma pessoa que perguntei demais durante o curso, não deixava ele em paz. E quando eu fui ao Chile fazer o 2, ele me disse, eu não acreditava que você viria. Porque 25 anos trabalhando e já fixa na sua clínica, com a sua clientela, por que você ia conhecer uma coisa completamente nova, não é? E que a grande maioria, como ele me disse, são recém-formados, né? Eu acho que eu levo algum tipo de vantagem naquilo que você está dizendo. Realmente, a gente pode ter um discernimento e pode utilizar várias outras técnicas e oferecer o melhor para a criança, não é? Se eu achar que aquela criança não tem condições de utilizar a CME, eu tenho o Bobat. Se eu achar que ela pode usar um pouco de Bobat, um pouco de CME, um pouco de Therapy Taping, eu vou usar tudo que eu tenho, não é? Então a criança acaba tendo vantagem nesse quesito, né? Bom, a gente está aqui extremamente curioso, né, João? Eu e você, aqui de olho aberto, aqui, nós esquecemos até que já tem que chamar um pequeno intervalo, mas eu vou pedir licença, a gente vai chamar um intervalo e volta com o segundo bloco, com mais vídeos e mais sabedoria e conhecimento sobre o CME. Até daqui a pouquinho.